Hoje é quarta-feira de milagres, uma manhã de provisão divina, cadeias rompidas e soluções imediatas. Você sente o peso? Sente as correntes invisíveis que se apertam em sua alma, em sua mente, em seu corpo? Há uma angústia que sussurra nas sombras do seu coração, um fardo que se recusa a ser deposto, uma porta que parece selada para sempre diante dos seus olhos. Hoje, nesta quarta-feira de milagres urgentes, amanhã de provisão divina, cadeias rompidas e soluções imediatas, você vai experimentar um rompimento inigualável, uma abertura que a lógica humana jamais poderia conceber. Não desvie o olhar, não se permita duvidar, continue até o fim, pois a voz do Altíssimo clama por você. Levanta-te, alma aflita, desperta, espírito oprimido, chega de carregar o peso do passado, das promessas quebradas, das esperanças frustradas. Sinta a densidade da escuridão que tenta sufocar sua fé, a névoa da incerteza que obscurece seu caminho, a frieza do desespero que congela suas emoções. Você se arrasta sob o jugo de dívidas que parecem intransponíveis, de enfermidades que desafiam a ciência, de relacionamentos desfeitos que sangram a cada lembrança. Você se sente preso, amordaçado, como se um véu pesado cobrisse a verdade e a luz de sua existência. Que a espada flamejante do Espírito rasgue esse véu de trevas que recobre seu coração e clareie cada canto esquecido de sua alma. Ó Senhor poderoso e glorioso, que a tua voz retumbe neste vale de lágrimas e faça tremer as estruturas da opressão. Que cada elo de cativeiro financeiro, que cada grilhão de escassez e miséria seja desfeito agora. Aquelas portas de oportunidade que se fecharam, aquelas janelas de provisão que parecem emperradas, que elas se escancarem para a abundância divina. Efatá, abre-te. Você clama por uma solução imediata, por um milagre que rasgue o tecido do impossível? Você sente a urgência de uma resposta que não pode esperar mais um dia, mais uma hora, mais um minuto? Há uma enfermidade que consome suas forças, uma dor que não cede, um diagnóstico que rouba sua paz. Há vícios que aprisionam, hábitos destrutivos que corroem a sua essência. Pensamentos tóxicos que infestam sua mente como ervas daninhas. A voz do acusador sussurra mentiras, a sombra da culpa persegue seus passos e o medo paralisa cada iniciativa. Mas hoje, o Mestre da vida, o médico dos médicos, estende sua mão sobre você. Ó Deus de toda a cura, que o teu toque divino cauterize as feridas da alma, que a tua energia vital inunde cada célula do corpo, que a tua presença expulse toda a enfermidade e toda a dor, que a cadeia do vício se estilhace, que a prisão dos maus hábitos se desintegre, que o calabouço da culpa se abra para a liberdade, que o fardo da doença seja deposto e que a saúde perfeita seja restaurada. Efatá, abre-te. Visualize agora. Não apenas ouça, mas veja com os olhos da fé. Veja a luz divina, um raio puro e incandescente, descendo dos céus. Ele não apenas ilumina, ele penetra. Ele atravessa as muralhas mais espessas do desespero. Ele rompe as correntes mais antigas da opressão. Sinta o calor dessa luz, a energia que pulsa, que vibra em cada fibra do seu ser. Ela não é uma luz passiva. Ela é uma força ativa, uma espada de 2 gumes que corta e liberta. Ela desfaz os nós mais apertados, desata os laços que te prendem a um passado de dor, a um futuro de incerteza. Ó Espírito Santo, sopro de vida e renovo, que a tua unção quebra todo jugo, que o teu poder estremeça os alicerces da miséria e da dor, que a escuridão da mente se dissipe, que o caos emocional se organize, que a cegueira espiritual seja curada, que a provisão divina se manifeste onde antes havia escassez, que a saúde brote onde a doença reinava, que a paz reine onde o tormento persistia. Efatá, abre-te,
Efatá, Efatá, Efatá. As correntes estão caindo. Ouça o som do metal se partindo, dos elos se desintegrando no pó. As portas que estavam seladas por anos, décadas, agora rangem e se abrem para um horizonte de possibilidades infinitas. A luz não é mais um raio, é uma torrente, um oceano de glória que inunda seu ser, lavando toda mancha, purificando toda dor. Você não está mais sozinho. Você não está mais preso. A provisão divina não é uma promessa distante. É uma realidade tangível, uma chuva de bênçãos que já cai sobre sua vida. Como está escrito em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A solução imediata chegou. Entregue-se a essa verdade. Rompa com o passado de limitação. Aceite o milagre que se desenrola diante de seus olhos. Não há mais tempo para a dúvida, para a hesitação. A quarta-feira de milagres urgentes não é um mero conceito. É um portal que se abriu para você. Respire fundo a liberdade. Sinta a leveza da alma liberta. Proclame em alta voz a vitória, a cura, a provisão que o céu derramou sobre sua vida. Você é livre, você é curado, você é suprido. Agora erga sua voz e proclame com toda a força de sua fé. Efatá, minha mente se abre ao céu. Efatá, meu corpo se abre à cura. Efatá, minhas finanças se abrem à provisão. Efatá, minha vida se abre aos milagres de Deus. Que esta seja a semente de transformação que germinará em sua vida, trazendo frutos de paz, alegria e abundância. Amém. O peso que você tem carregado, esse fardo invisível que se manifesta em noites insones, em preocupações incessantes, em uma sensação de estagnação que parece não ter fim, ele não é seu destino. As correntes invisíveis que se apertam em sua alma, elas não são forjadas por Deus, mas pelas mentiras do inimigo, pelas decepções acumuladas, pelas palavras negativas que foram lançadas sobre sua vida. Sua mente, um campo de batalha, onde pensamentos de derrota e insuficiência tentam se enraizar, será libertada hoje. Seu corpo, que talvez sinta os efeitos do estresse, da ansiedade, da doença, será tocado pela energia divina que restaura e vivifica. Pense por um instante nas angústias que sussurram nas sombras do seu coração. É a voz do passado te lembrando de falhas. É o eco de sonhos desfeitos que te dizem que não vale a pena tentar novamente. É a sensação de que, não importa o quanto você se esforce, aquela porta específica permanece selada, trancada, inacessível. Essa é a ilusão que o adversário quer que você acredite. Mas a verdade que se manifesta nesta quarta-feira de milagres urgentes é que não há porta que o Altíssimo não possa abrir. Não há fardo que ele não possa aliviar. Não há angústia que sua paz não possa silenciar. Esta manhã não é apenas mais um dia no calendário. É um marco, um divisor de águas, um ponto de virada profético para a sua existência. Prepare-se para um rompimento inigualável, uma abertura que transcende qualquer lógica humana, que desafia a ciência e a razão. Não desvie o olhar. Não permita que a dúvida se instale, pois a voz do Altíssimo não apenas clama, ela decreta sobre você. Levanta-te, alma aflita. Desperta, espírito oprimido. Chega de carregar o peso do passado, das promessas quebradas que outros fizeram, das suas próprias esperanças frustradas que se tornaram cicatrizes profundas. A densidade da escuridão que tenta sufocar sua fé, essa nuvem pesada de desânimo, será dissipada. A névoa da incerteza que obscurece seu caminho, que te impede de ver os próximos passos, será clareada pela luz da revelação. A frieza do desespero que congela suas emoções, que te rouba a alegria e a paixão, será derretida pelo fogo do Espírito Santo.
Você se arrasta sob o jugo de dívidas que parecem intransponíveis, uma montanha financeira que te oprime. Mas a palavra de Deus diz, em Deuteronômio 28:12, o Senhor abrirá para ti o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Esta é a sua herança, não a escravidão da dívida. Há enfermidades que desafiam a ciência, diagnósticos que te aprisionam em um prognóstico sombrio. Mas a Bíblia declara em Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cura não é uma possibilidade distante, mas uma promessa já cumprida. Relacionamentos desfeitos que sangram a cada lembrança, feridas abertas na alma que se recusam a cicatrizar. Mas em Jeremias 30:17, o Senhor diz, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Ele é o restaurador, o reconstrutor, o que une o que estava separado. Você se sente preso, amordaçado, como se um véu pesado cobrisse a verdade e a luz de sua existência. Mas o véu do templo se rasgou de alto a baixo no momento da crucificação de Cristo, simbolizando que o acesso direto à presença de Deus foi restaurado. Aquele véu que te impede de ver a sua verdadeira identidade em Cristo, que te cega para as promessas divinas, que te amordaça para que você não possa proclamar sua fé, será rasgado pela espada flamejante do Espírito. Que essa espada, a palavra de Deus, quebre cada elo de cativeiro financeiro, cada grilhão de escassez e miséria. E as portas de oportunidade que se fecharam, aquelas que pareciam seladas para sempre, aquelas que você já havia desistido de bater, que elas se escancarem para a abundância divina. Efatá, abre-te. Comente Efatá. Declare Efatá. Você clama por uma solução imediata, por um milagre que rasgue o tecido do impossível. Não é uma questão de tempo, mas de fé. A urgência que você sente, essa necessidade premente de uma resposta que não pode esperar mais um dia, mais uma hora, mais um minuto, é a voz do Espírito Santo te impulsionando a crer no agora de Deus. Há uma enfermidade que consome suas forças, uma dor que não cede, um diagnóstico que rouba sua paz. Talvez seja uma dor crônica que te acompanha há anos, uma doença degenerativa que avança, ou uma condição que te limita em cada aspecto da vida. Mas o médico dos médicos, Jesus Cristo, está estendendo sua mão sobre você agora. Ele não apenas curava, ele restaurava completamente. Lembre-se do homem com a mão ressequida em Marcos 3:1-6, ou da mulher com o fluxo de sangue em Marcos 5:25-34. Eles não tiveram que esperar. O toque, a palavra, a fé trouxeram a solução imediata. Há vícios que aprisionam, hábitos destrutivos que corroem a sua essência, pensamentos tóxicos que infestam sua mente como ervas daninhas, sufocando a boa semente da palavra. A voz do acusador sussurra mentiras, te lembrando de cada erro, cada falha, cada tropeço. A sombra da culpa persegue seus passos, te arrastando para um poço de remorso. E o medo? O medo. Ele paralisa cada iniciativa. Ele te impede de dar o primeiro passo em direção à sua liberdade. Mas a palavra de Deus em 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Hoje, o mestre da vida, o médico dos médicos, estende sua mão sobre você, e essa mão não é apenas para curar o corpo, mas para libertar a alma, para restaurar a mente, para quebrar as cadeias do vício e da culpa. Ó Deus de toda a cura, que o teu toque divino cauterize as feridas da alma, aquelas que não se veem, mas que doem profundamente. Que a tua energia vital, a mesma que ressuscitou Cristo dos mortos,
inunde cada célula do corpo, expulsando toda a enfermidade e toda a dor. Que a cadeia do vício se estilhasse em 1000 pedaços, que a prisão dos maus hábitos se desintegre como pó ao vento, que o calabouço da culpa se abra para a liberdade plena e irrestrita. Que o fardo da doença seja deposto e que a saúde perfeita seja restaurada, não apenas uma melhora, mas a restauração completa, a plenitude de vida que Cristo veio trazer. Efatá, abre-te, comente, Efatá, compartilhe esta mensagem de fé. Visualize agora, não apenas ouça estas palavras, mas veja com os olhos da fé, com a imaginação santificada pelo Espírito. Veja a luz divina, um raio puro e incandescente descendo dos céus. Ele não apenas ilumina a superfície, ele penetra as profundezas do seu ser, as camadas mais ocultas da sua dor, as raízes mais antigas da sua opressão. Ele atravessa as muralhas mais espessas do desespero, aquelas que você construiu para se proteger, mas que acabaram te aprisionando. Ele rompe as correntes mais antigas da opressão, aquelas que vêm de gerações, de maldições hereditárias, de pactos quebrados, de palavras lançadas no passado. Sinta o calor dessa luz, a energia que pulsa, que vibra em cada fibra do seu ser, desde a coroa da sua cabeça até a planta dos seus pés. Ela não é uma luz passiva que apenas observa. Ela é uma força ativa, uma espada de 2 gumes que corta e liberta. Como Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa luz é a palavra viva de Deus agindo em você. Ela desfaz os nós mais apertados, aqueles laços complexos que te prendem a um passado de dor, a um futuro de incerteza. Ela desata os laços que te impedem de avançar, que te mantêm refém de memórias dolorosas ou de expectativas frustradas. Ó Espírito Santo, sopro de vida e renovo, que a tua unção quebra todo jugo, conforme Isaías 10:27, que diz: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. E o teu poder estremeça os alicerces da miséria e da dor, não apenas na sua vida, mas na sua família, na sua linhagem, na sua descendência. E a escuridão da mente se dissipe, toda a confusão, toda a névoa mental, toda a depressão e ansiedade. Que o caos emocional se organize, que a turbulência interior seja acalmada pela paz que excede todo o entendimento. Que a cegueira espiritual seja curada para que você veja a glória de Deus, os milagres que Ele já operou e os que ainda vai operar. Que a provisão divina se manifeste onde antes havia escassez, que a saúde brote onde a doença reinava, que a paz reine onde o tormento persistia. Efatá, abre-te. Efatá, Efatá, Efatá. As correntes estão caindo. Ouça o som, não apenas com seus ouvidos físicos, mas com os ouvidos do Espírito. É o som do metal se partindo, dos elos se desintegrando no pó, da opressão se desfazendo. É o som da liberdade ressoando em sua alma. As portas que estavam seladas por anos, talvez por décadas, portas que você já havia aceitado como permanentemente fechadas, agora rangem e se abrem. Elas se abrem para um horizonte de possibilidades infinitas, para um futuro que você mal ousava sonhar. Não é uma pequena fresta, mas uma abertura total, um acesso irrestrito ao novo de Deus. A luz não é mais um raio solitário, é uma torrente, um oceano de glória que inunda seu ser, lavando toda a mancha, purificando toda a dor, restaurando toda a esperança. Você não está mais sozinho, o próprio Deus está com você. Você não está mais preso, as algemas caíram.
A provisão divina não é uma promessa distante, algo para o futuro incerto. É uma realidade tangível, uma chuva de bênçãos que já cai sobre sua vida. Como está escrito em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Este versículo, escrito por Paulo enquanto estava preso, demonstra que a provisão de Deus não depende das circunstâncias externas, mas da sua natureza. Ele é o Deus que supre, que provê, que abre caminhos onde não há. A solução imediata não está vindo, ela chegou. É um decreto do céu sobre a sua vida. Entregue-se a essa verdade. Rompa com o passado de limitação, com a mentalidade de escassez, com a identidade de vítima. Aceite o milagre que se desenrola diante de seus olhos, não como algo que você mereça por mérito, mas como um dom da graça divina. Não há mais tempo para a dúvida, para a hesitação, para a análise excessiva. A quarta-feira de milagres urgentes não é um mero conceito teológico ou uma frase bonita. É um portal que se abriu especificamente para você, para a sua situação, para a sua família. Respire fundo a liberdade. Sinta a leveza da alma liberta do peso que a oprimia. Proclame em alta voz a vitória, a cura, a provisão que o céu derramou sobre sua vida. Não sussurre, não pense, mas declare com autoridade. Você é livre. Você é curado. Você é suprido. Agora, erga a sua voz, não apenas a voz física, mas a voz do seu espírito, e proclame com toda a força de sua fé, com toda a convicção do seu ser. Efatá, minha mente se abre ao céu. Efatá, meu corpo se abre à cura. Efatá, minhas finanças se abrem à provisão. Efatá, minha vida se abre aos milagres de Deus. Que esta seja a semente de transformação que germinará em sua vida, trazendo frutos de paz que inundam sua alma, alegria que transborda em cada situação e abundância em todas as áreas. Não apenas material, mas espiritual, emocional e relacional. Amém. Aprofundando na questão das cadeias rompidas, precisamos entender que muitas vezes as correntes não são visíveis, não são de ferro, mas são tão reais quanto as que aprisionavam Paulo e Silas na prisão de Filipos. Atos 16 nos narra que, em meio à dor e à injustiça, eles cantaram louvores a Deus. E o que aconteceu? Um terremoto. Não um terremoto comum, mas um terremoto que abalou os alicerces da prisão, abrindo todas as portas e soltando as cadeias de todos os presos. Perceba a profundidade disso. Não apenas as cadeias de Paulo e Silas caíram, mas as de todos que estavam ali. Sua libertação hoje pode ser o catalisador para a libertação de sua família, de seus colegas, de sua comunidade. As cadeias que te prendem podem ser emocionais: mágoa, ressentimento, culpa, vergonha. A mágoa é como beber veneno e esperar que o outro morra. Ela te aprisiona em um ciclo de dor. Mas a palavra de Deus em Colossenses 3:13 nos exorta: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoar não é esquecer, mas liberar o prisioneiro, e o prisioneiro é você. Quando você perdoa, uma cadeia invisível se rompe e a liberdade inunda sua alma. As cadeias também podem ser mentais: pensamentos de inferioridade, de incapacidade, de não merecimento. A voz do acusador, que a Bíblia em Apocalipse 12:10 descreve como aquele que acusa os nossos irmãos dia e noite diante do nosso Deus, sussurra mentiras constantes em sua mente. Ele te diz que você não é bom o suficiente, que você nunca vai conseguir, que você não merece a bênção de Deus. Mas a verdade de 2 Coríntios 10:5
é que devemos destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Hoje, nesta quarta-feira de milagres urgentes, você está sendo empoderado para levar cativo cada pensamento negativo, cada mentira que te aprisiona. A mente se abre, Efatá. Vamos falar da provisão divina. Muitas pessoas vivem sob o jugo da escassez, da dívida, da falta. Elas trabalham arduamente, mas parece que o dinheiro escorre pelas mãos, que as contas nunca fecham. A Bíblia está repleta de exemplos da provisão sobrenatural de Deus. Lembre-se de Elias, em 1 Reis 17, quando a seca assolava a terra. Deus o enviou para junto do ribeiro de Querite, onde corvos o alimentavam de pão e carne pela manhã e à tarde. Quando o ribeiro secou, Deus o enviou a uma viúva em Sarepta, que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Deus multiplicou essa farinha e azeite, de modo que a botija de farinha não se esvaziou, nem a vasilha de azeite diminuiu, até o dia em que o Senhor deu chuva sobre a terra. Isso não foi uma provisão gradual, foi uma provisão constante e imediata, dia após dia. Em Êxodo 16, o povo de Israel estava no deserto, reclamando de fome. Deus enviou o maná do céu, pão diário que aparecia todas as manhãs. Não era um pão cultivado, mas uma provisão sobrenatural que sustentou milhões por 40 anos. Isso nos ensina que a provisão de Deus não está limitada aos nossos meios ou à nossa economia. Ela vem do céu, de um tesouro inesgotável. Quando Jesus alimentou os 5.000 com 5 pães e 2 peixes, em Mateus 14, sobrou 12 cestos cheios. Isso não é apenas uma história de multiplicação. É uma demonstração de que a provisão divina não é apenas suficiente, mas transbordante. A quarta-feira de milagres urgentes é a sua oportunidade de alinhar sua fé com essa verdade. Suas finanças se abrem à provisão, Efatá. Onde havia dívida, haverá quitação. Onde havia escassez, haverá abundância. Onde havia portas fechadas para oportunidades de emprego, de negócios, de crescimento, elas se escancararão. Você não vai mais perseguir o dinheiro vai perseguir você, porque você é um filho da provisão divina. Declare com fé: minhas finanças se abrem à provisão e às soluções imediatas. Muitas vezes esperamos que as coisas aconteçam gradualmente, que a cura venha aos poucos, que a mudança seja lenta. Mas a Bíblia nos mostra um Deus de soluções imediatas. Quando Jesus encontrou o paralítico no tanque de Betesda, em João 5, o homem estava ali há 38 anos, esperando por um movimento na água. Jesus não o mandou fazer fisioterapia, não o colocou em um programa de reabilitação. Ele disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado. Não houve processo, não houve espera. Houve uma solução imediata. Quando Pedro estava na prisão, em Atos 12, aguardando ser julgado e provavelmente executado, a igreja orou intensamente. E um anjo do Senhor apareceu, a luz brilhou na cela, as cadeias caíram das mãos de Pedro e a porta de ferro se abriu por si mesma. Isso não foi uma libertação gradual, foi uma solução imediata, sobrenatural. Hoje Deus está liberando soluções imediatas para situações que parecem insolúveis. Aquela dor que não cede, aquela enfermidade que te consome, aquele vício que te aprisiona, aquela situação familiar que parece não ter saída. A solução não está no amanhã, ela está no agora de Deus. O toque divino que cauteriza as feridas da alma é o toque do Consolador, o Espírito Santo. Ele não apenas alivia a dor, ele vai à raiz da ferida, seja ela um trauma de infância, uma traição, uma perda devastadora. Ele restaura a sua identidade, a sua autoestima,
a sua capacidade de amar e ser amado. A energia vital que inunda cada célula do corpo é a mesma energia que trouxe vida a Lázaro, que o tirou do sepulcro após 4 dias. É a energia da ressurreição, que não apenas cura, mas vivifica, rejuvenesce, fortalece. A cadeia do vício se estilhaça. O vício é uma prisão que parece inquebrável, uma voz que te domina, um ciclo que se repete. Mas a verdade de João 8,36 é que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade de Cristo é absoluta, é completa, é imediata. A prisão dos maus hábitos se desintegra. Aqueles padrões de comportamento que te sabotam, que te impedem de avançar, que te afastam de Deus e do seu propósito, eles não têm mais poder sobre você. O calabouço da culpa se abre para a liberdade. A culpa é uma ferramenta do inimigo para te manter preso ao passado, te impedindo de desfrutar do presente e de abraçar o futuro. Mas em 1 João 1,9 a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus é total, é imediato, e Ele te liberta da culpa e da vergonha. O fardo da doença será deposto e a saúde perfeita será restaurada. Não aceite menos do que a plenitude que Cristo conquistou na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. A cura é sua herança. Efatá, abre-te. A luz divina que penetra as muralhas do desespero é a luz da esperança que não desilude. Romanos 5,5 nos diz que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa luz não apenas revela o problema, ela traz a solução. Ela corta os laços que te prendem a um passado de dor, a um futuro de incerteza. Quantas vezes você se sentiu amarrado por laços invisíveis, incapaz de se mover para frente, como se uma âncora pesada te prendesse ao fundo do mar da desesperança? Hoje, essa âncora é cortada. O Espírito Santo, sopro de vida e renovo, está agindo agora. A unção que quebra todo jugo não é uma teoria, é uma realidade palpável. O poder que estremece os alicerces da miséria e da dor é o mesmo poder que criou o universo, que separou o Mar Vermelho, que ressuscitou os mortos. A escuridão da mente se dissipa, dando lugar à clareza, à sabedoria, à revelação. O caos emocional se organiza e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, como está em Filipenses 4,7. A cegueira espiritual é curada, e você começa a ver o mundo através dos olhos da fé, percebendo as oportunidades, as bênçãos, os caminhos que Deus já abriu para você. A provisão divina se manifesta onde antes havia escassez. Não é apenas uma melhoria, mas uma inversão completa da situação. A saúde brota onde a doença reinava, como uma primavera após um longo inverno. A paz reina onde o tormento persistia, silenciando as vozes da ansiedade e do medo. Efatá, abre-te. Efatá, Efatá, Efatá. Sinta o poder dessa palavra, a autoridade que ela carrega, a promessa que ela desata. As correntes estão caindo. Sinta o alívio, a leveza. É o som da sua liberdade. As portas que estavam seladas por anos, décadas, agora rangem e se abrem para um horizonte de possibilidades infinitas. Pense na história de José no Egito. Ele foi vendido como escravo, injustamente preso, esquecido. Mas Deus abriu as portas da prisão, da escravidão, e o levou ao palácio, fazendo dele o segundo homem mais poderoso do Egito. As portas de José se abriram para a provisão, para a honra, para o propósito. Suas portas também estão se abrindo hoje. A luz não é mais um raio isolado, é uma torrente, um oceano de glória que inunda seu ser. Essa glória
É a presença manifesta de Deus, que lava toda a mancha do passado, purifica toda a dor e te reveste de uma nova identidade. Você não está mais sozinho. O Emanuel, Deus conosco, está ao seu lado. Você não está mais preso. As algemas caíram, as prisões se abriram. A provisão divina não é uma promessa distante, é uma realidade tangível. Filipenses 4,19 é uma âncora para a sua alma. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele não suprirá de acordo com a sua conta bancária ou com a sua capacidade, mas de acordo com as suas riquezas em glória. A solução imediata chegou. Entregue-se a essa verdade. Não lute contra ela com a lógica humana ou com a experiência do passado. Rompa com o passado de limitação, com a mentalidade de sempre foi assim. Aceite o milagre que se desenrola diante de seus olhos, não como algo que você precisa conquistar, mas como um presente divino. Não há mais tempo para a dúvida, para a hesitação, para a procrastinação. A quarta-feira de milagres urgentes não é um evento isolado, mas um portal que se abriu para você, para que você entre em uma nova dimensão de fé e de vida. Respire fundo a liberdade. Sinta a leveza da alma liberta, do espírito livre, da mente renovada. Proclame em alta voz a vitória, a cura, a provisão que o céu derramou sobre sua vida. Sua voz tem poder. Suas palavras criam realidades. Quando você declara, você ativa o poder de Deus. Você é livre, você é curado, você é suprido. Não são apenas palavras, são decretos proféticos sobre sua vida. Agora erga sua voz, não apenas um sussurro, mas um clamor de fé, e proclame com toda a força de sua fé, com a convicção de quem recebeu uma revelação direta do céu. Efatá, minha mente se abre ao céu. Efatá, meu corpo se abre à cura. Efatá, minhas finanças se abrem à provisão. Efatá, minha vida se abre aos milagres de Deus. E esta seja a semente de transformação que germinará em sua vida, não apenas hoje, mas por toda a sua existência, trazendo frutos de paz que transbordam, alegria que não pode ser roubada, e abundância em todas as áreas da sua vida, para a glória de Deus. Amém. Este é o seu momento. Este é o seu dia. A quarta-feira de milagres urgentes não é uma data aleatória, mas um tempo divinamente marcado para o seu rompimento. Não se contente com migalhas quando o banquete está servido. Não aceite a doença quando a cura já foi providenciada. Não viva na escassez quando a abundância é sua herança. O céu está aberto sobre você. As portas celestiais foram destravadas. O fluxo da provisão divina está sendo liberado sobre a sua vida agora. Pense na mulher com o fluxo de sangue, em Marcos 5. Ela havia sofrido por 12 anos, gastou tudo o que tinha com médicos e só piorava. Ela não tinha mais esperança na medicina humana nem nos recursos terrenos. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela disse para si mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Ela não esperou por um convite formal, por uma consulta agendada. Ela agiu com urgência, com desespero, com uma fé inabalável. Ela se espremeu na multidão, tocou na orla do manto de Jesus e imediatamente sentiu em seu corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente. Não foi um processo gradual. Não foi uma cura lenta. Foi um milagre urgente, uma solução instantânea para um problema que a atormentava por mais de uma década. Essa é a fé que você está sendo chamado a exercer hoje. Uma fé que não espera, uma fé que age, uma fé que toca o sobrenatural e recebe a solução imediata. Você pode estar pensando: mas a minha situação é diferente. Minhas dívidas são grandes demais. Minha doença é incurável. Meu relacionamento está irremediavelmente quebrado. A voz da razão humana sempre tentará limitar o poder de Deus.
Mas a Bíblia, em Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada será impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. A sua lógica, a sua experiência, os seus diagnósticos não podem limitar o que o Altíssimo pode fazer nesta manhã. O que significa a provisão divina em sua vida prática? Significa que as contas que parecem maiores que seu salário serão pagas. Significa que portas de emprego que você nem imaginava se abrirão. Significa que ideias de negócios que trarão prosperidade virão à sua mente. Significa que o dinheiro que você precisa para uma emergência, para um projeto, para um sonho, será liberado de fontes inesperadas. Deus tem caminhos que você não conhece. Ele pode usar pessoas, situações, até mesmo o que parece ser um obstáculo, para liberar a sua provisão. Não se prenda à forma como Deus vai fazer. Apenas creia que Ele fará. Efatá para suas finanças. E as cadeias rompidas? Imagine um pássaro que nasceu em uma gaiola. Mesmo que a porta da gaiola seja aberta, ele pode ter medo de voar, de explorar o céu vasto e ilimitado. Ele pode se sentir mais seguro dentro dos limites conhecidos, mesmo que sejam limites de cativeiro. Muitas vezes, nossas cadeias são assim. São hábitos tão enraizados, medos tão profundos, pensamentos tão automáticos, que mesmo quando a porta da liberdade se abre, hesitamos em sair. Mas hoje, o Espírito Santo está te impulsionando para fora da gaiola. Ele está te dando a coragem para voar. Ele está te revelando que você foi criado para a liberdade, para a plenitude, para o propósito. As cadeias da procrastinação, da autossabotagem, da baixa autoestima, da comparação, da inveja, da amargura, todas elas estão se desintegrando. Você não é mais refém delas. Efatá para sua alma, efatá para seu espírito. A solução imediata para a enfermidade não é apenas a ausência de dor, mas a restauração da vitalidade, da energia, da capacidade de desfrutar a vida. Para o vício, não é apenas a abstinência, mas a completa repulsa pelo que antes te dominava e a paixão por aquilo que te liberta. Para os relacionamentos, não é apenas o fim da briga, mas a restauração da comunicação, do amor, da intimidade. Deus não faz meias obras. Ele é o Deus da restauração completa. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. A luz divina que penetra é a verdade de Deus que expulsa a mentira. A escuridão da mente se dissipa porque a luz da palavra de Deus ilumina cada canto. O caos emocional se organiza porque a paz de Cristo reina soberana. A cegueira espiritual é curada porque o Espírito Santo abre seus olhos para as realidades celestiais, para o que é eterno e verdadeiro. Você começa a ver a si mesmo como Deus te vê, amado, perdoado, capacitado, com um propósito. As correntes estão caindo. Ouça o barulho. É o som da sua história sendo reescrita. As portas que estavam seladas por anos, décadas, agora rangem e se abrem para um horizonte de possibilidades infinitas. Você não está mais limitado pelo seu passado, pelas suas falhas, pelos seus erros. Você está sendo lançado para um futuro de glória, de propósito, de bênçãos. A provisão divina não é uma promessa vazia, é uma realidade que você pode tocar, sentir, viver. A chuva de bênçãos já está caindo. Abra suas mãos, abra seu coração, abra sua vida para recebê-la. Entregue-se a essa verdade. Deixe de lado a incredulidade. Rompa com o passado de limitação. Aceite o milagre que se desenrola diante de seus olhos. Não há mais tempo para a dúvida, para a hesitação. A quarta-feira de milagres urgentes não é um dia qualquer. É o dia que o Senhor fez para você. Respire fundo a liberdade. Sinta a leveza da alma liberta, do corpo curado, da mente renovada.
Proclame em alta voz a vitória, a cura, a provisão que o céu derramou sobre sua vida. Sua voz é uma arma poderosa. Use-a para decretar o que Deus já decretou. Você é livre. Você é curado. Você é suprido. Repita isso para si mesmo. Grave isso em seu coração. Deixe que essas palavras se tornem a sua nova realidade. Agora, erga sua voz, não com um grito desesperado, mas com um brado de fé e autoridade, e proclame com toda a força de sua fé, com toda a convicção do seu ser, com a certeza de que o céu está ouvindo e respondendo: Efatá, minha mente se abre ao céu. Efatá, meu corpo se abre à cura. Efatá, minhas finanças se abrem à provisão. Efatá, minha vida se abre aos milagres de Deus. Que esta seja a semente de transformação que germinará em sua vida, trazendo frutos de paz, alegria e abundância que se multiplicarão e transbordarão para todos ao seu redor. Que você seja um canal da provisão, da cura e da liberdade de Deus. Amém. A quarta-feira de milagres urgentes é um convite para você experimentar a intervenção divina de forma tangível e imediata. Não é um sermão para ser apenas ouvido, mas uma palavra para ser recebida e ativada pela fé. A urgência da mensagem ecoa a urgência da sua necessidade. Não há tempo a perder com a dúvida ou a incredulidade. O momento é agora. O milagre é para hoje. A provisão divina não é uma promessa vazia. Ela é a manifestação da fidelidade de Deus em suprir cada uma das suas necessidades, não de acordo com a sua capacidade, mas de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso significa que, mesmo quando os recursos humanos se esgotam, os recursos celestiais são ilimitados. Pense na viúva de Sarepta novamente. Ela estava à beira da morte com seu filho, e o que ela tinha era insuficiente para mais uma refeição. Mas a palavra de Deus, através de Elias, transformou a escassez em abundância contínua. Sua fé hoje é o que ativa essa mesma provisão. Não olhe para o que você tem nas mãos, mas para aquele que tem todo o poder no céu e na terra. As cadeias rompidas não são apenas físicas ou financeiras. Elas são espirituais, emocionais e mentais. São os ciclos de derrota que se repetem em sua família, as maldições geracionais que parecem te seguir, os padrões de pensamento que te prendem em um ciclo de negatividade. Mas a palavra de Deus em Gálatas 5:1 diz: Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Você não nasceu para ser escravo da doença, da pobreza, do medo ou da depressão. Você nasceu para ser livre, para reinar em vida através de Cristo Jesus. A sua liberdade é um direito adquirido na cruz. Reivindique-a hoje. As soluções imediatas são a assinatura de um Deus que opera no tempo e no espaço, mas que não está limitado por eles. Ele pode acelerar processos, reverter diagnósticos, abrir portas que estavam hermeticamente fechadas. O cego de Jericó, Bartimeu, clamou por Jesus e Jesus perguntou: Que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele viu. Não houve terapia, não houve cirurgia. Houve um milagre imediato. Qual é o seu que queres que eu te faça hoje? Qual é a sua necessidade urgente? Clame com fé, pois a resposta está a caminho, e ela é imediata. A luz divina que penetra é a revelação de Deus que dissipa toda a escuridão. Onde há luz, as trevas não podem permanecer. Essa luz não apenas ilumina o seu caminho, mas expõe as fortalezas do inimigo em sua mente e em sua vida. Ela revela as mentiras que você acreditou e as verdades que te libertarão. Ela é a luz do conhecimento de Deus que inunda seu ser, trazendo clareza, discernimento e sabedoria
para cada decisão, para cada passo. O Espírito Santo, sopro de vida e renovo, é o agente do milagre hoje. Ele é o mesmo Espírito que pairava sobre as águas no início da criação, trazendo ordem ao caos. Ele é o mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos em Pentecostes, capacitando-os a falar em outras línguas e a realizar grandes sinais e prodígios. Ele está em você, e Ele está agindo através de você. A unção que quebra todo jugo é a presença manifesta do Espírito Santo que reside em você. Ele está te capacitando para viver uma vida de vitória, de abundância e de propósito. As correntes estão caindo. Sinta o peso sendo removido de seus ombros, de sua mente, de seu coração. As portas que estavam seladas agora se abrem para um horizonte de possibilidades infinitas. É um novo começo, uma nova temporada, um novo capítulo em sua vida. A provisão divina é tangível, a cura é real, a liberdade é sua. Entregue-se a essa verdade. Não permita que a dúvida roube o seu milagre. Rompa com o passado de limitação. Aceite o milagre que se desenrola diante de seus olhos. Não há mais tempo para a dúvida, para a hesitação. A quarta-feira de milagres urgentes é o seu portal para o sobrenatural. Respire fundo a liberdade. Sinta a leveza da alma liberta. Proclame em alta voz a vitória, a cura, a provisão que o céu derramou sobre sua vida. Declare com ousadia, com fé inabalável. Você é livre, você é curado, você é suprido. Essas são as verdades que definirão o seu hoje e o seu amanhã. Agora, erga sua voz com a convicção de quem foi transformado, com a autoridade de quem recebeu um decreto do céu, e proclame com toda a força de sua fé: Efatá, minha mente se abre ao céu. Efatá, meu corpo se abre à cura. Efatá, minhas finanças se abrem à provisão. Efatá, minha vida se abre aos milagres de Deus. Que esta seja a semente de transformação que germinará em sua vida, trazendo frutos de paz que excede todo o entendimento, alegria que é a sua força e abundância que transborda em todas as áreas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a sua fé seja ativada neste momento. Que você não apenas ouça, mas receba e aplique esta palavra em sua vida. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa de um milagre urgente. Espalhe esta fé, pois a fé é contagiosa. Que a sua vida seja um testemunho vivo do poder de Deus nesta quarta-feira de milagres urgentes. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Efatá, receba.